Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana em língua portuguesa nós vamos estudar um pouco sobre verbos. Algumas coisas que vocês já viram anteriormente nas outras séries e outras que nós vamos complementar. Eu vou explicar o que está no site para vocês e depois vocês poderão acessar um vídeo que fala um pouquinho mais a respeito dos verbos, que complementa um pouco aquilo que eu vou conversar com vocês. Vamos para a análise das atividades, então. Temos aqui a primeira atividade, verbos. Então, a definição do que são os verbos, ok? Os verbos são as palavras que servem para indicar uma ação, ou acontecimento, ou estado, ou fenômeno da natureza. Os verbos são palavras variáveis, que podem ter alterações, né? Porque eles podem variar em número, pessoa, tempo e modo. Se tiver várias pessoas, vai ter que mudar, vai ter que fazer as alterações, né? Ou se for uma só. Nós vamos ver nos exemplos aqui que fica mais fácil. Exemplo. A Amélia dançou na festa da aldeia. Então, o verbo aqui, ó, em vermelho, está combinando com a Amélia e quando foi. João gostou da dança. Amélia estava nervosa, mas ouviu muitas palmas. Nessa última frase, nós temos dois verbos. Estava, de estar, de estado, e ouviu, né, de ter escutado as palmas. Então, nós temos aqui, ó, essas palavras que descrevem ações, dançou, gostou, ouviu, movimentos, né? E os estados, que é no caso dela estar nervosa, né? Pertence à classe dos verbos. Então, é o verbo ser e estar. Aqui não tem exemplo de fenômenos da natureza, mas seria tipo nevou, ventou, choveu, são ações também, mas são fenômenos da natureza que são considerados verbos, certo? Embaixo nós temos as atividades. Duas atividades sobre essa questão. Primeira, para copiar as frases no caderno e grifar os verbos. Copiem o exercício todo, ok? Copie o exercício 1 e o exercício 2. Eu deixei sempre um de modelo, então o primeiro aqui já está como exemplo, né? Então o exercício é: copie as frases no caderno e grife os verbos. O primeiro já está feito. Os meninos brincavam com a bola. Brincavam é o verbo, está grifado, está destacado em outra cor, certo? A número 2 é classificar os verbos das frases em ação, fenômeno ou estado. Então, vocês vão ler a frase e vão dizer para mim se o verbo que já está grifado indica uma ação, um movimento, um fenômeno da natureza ou um estado, que seria o ser e estar, ok? Primeira frase, chovia muito, chovia, como eu falei a vocês, é um fenômeno da natureza, então indica um fenômeno, ok? Segunda atividade, continuação, tempo verbal. O verbo ele é dividido basicamente nos três tempos. Tem pretérito perfeito, que indica um acontecimento passado. Perfeito porque realmente aconteceu, um passado aconteceu. Então, exemplo, joguei. Presente indica um acontecimento presente, uma coisa que está acontecendo no presente. E futuro indica um acontecimento futuro, uma coisa que vai acontecer ainda, certo? Então, jogarei. Então, tem aí os três exemplos. No passado, joguei, que é o pretérito. Presente, eu jogo. E no futuro, jogarei. São os três tempos básicos dos verbos aí, certo? As atividades são duas de novo. Primeiro, copie as frases no caderno e complete os verbos com os verbos que estão nos parênteses no tempo adequado. Então, tem a frase e o verbo está aqui, ó, entre parênteses. Vocês vão completar a frase com esse verbo, mas vão ter que colocá-lo fazendo a alteração correta. Ontem o verbo é conhecer. Não vou poder colocar eu conhecer. Conhecer aí está no infinitivo, não está feita alteração, não está conjugado. Então, ontem eu conheci a prima da minha amiga, certo? Então, tem que fazer a alteração, a variação que falava lá em cima. Número 2, numere as frases de acordo com o tempo do verbo. Então, 1 para presente, se a ação estiver no presente. Pretérito, se estiver no passado, põe número 2.
E futuro, se o verbo estiver no futuro, põe o número 3. Copie em todas as frases e põe o número correspondente na frente aí, de acordo com o tempo em que está. E a terceira atividade, conjugação verbal. Nós temos aqui, então, o verbo tem 3 conjugações. Primeira conjugação, no infinitivo, termina em A. Então, são os verbos que terminam, que não estão conjugados, né? Então, os verbos que terminam em A pertencem à primeira conjugação. Cantar, estudar, falar. Terminam em A, primeira conjugação. Segunda conjugação, quando os verbos no infinitivo terminam em ER. Então, exemplos: correr, comer e ler. E terceira conjugação, quando os infinitivos, os verbos terminarem em ir, sorrir, partir ou fugir. Então, primeira, segunda e terceira conjugação. Bem simples de fazer, desde que o verbo esteja no infinitivo, né? Daí tem uma nota, uma observação. Os verbos cujo infinitivo terminarem or, por, repor, compor, supor, por exemplo, né, pertencem à segunda conjugação, pois em latim, né, na outra língua, de onde eles são derivados, elas terminam em ponere, que termina em e, tá? Então, or pertence à segunda conjugação também. São poucos os verbos que terminam em or. Daí, o exercício que a gente tem aqui, copie as atividades e responda. É um exercício apenas, essas palavras que estão embaralhadas aqui não precisa copiar, então copia, coloque no quadro abaixo os verbos no lugar certo. Copia o quadro no caderno e já faz a separação. Primeira conjugação, coloca todos os verbos que terminam em ar. Segunda, er. Terceira conjugação, ir. Acho que é bem simples esse de fazer, né? E daí tem aqui, com uma quarta atividade, uma revisão, que eu coloquei como desafio. Por quê? Porque ela vai funcionar como se fosse uma revisão de todos os assuntos que a gente tratou nessas últimas semanas. Então, tem substantivo, que a gente já falou, adjetivo, verbo e o tempo verbal, que é o nosso assunto de hoje. Então, veja o modelo. Eu coloquei a frase e vocês vão copiar a frase, depois embaixo colocar substantivo, adjetivo, verbo, tempo verbal. E encontrar na frase que vocês copiaram cada um desses termos aqui. Então, por exemplo, a primeira frase: a casa amarela é a mais bonita da rua. Vocês vão separar as palavras desta frase de acordo com cada classificação. Então, por exemplo, substantivo. Achar o substantivo dessa frase. A casa, casa é substantivo. Lembrando que substantivo é o que dá nome ao ser, certo? Então, casa é um substantivo. Amarela não é substantivo, é uma característica da casa. Então, se é uma característica, amarela vai ser adjetivo. Escreve na frente de adjetivo. Pertence ao verbo ser, né? A casa é. Então, esse é verbo. Mas a gente ainda não estudou essa classificação, deixa aí. Bonita é uma característica, então é adjetivo. Da rua. Rua é o local, rua é o nome de onde fica a casa, nessa situação aí. Então, rua é também um substantivo. E daí, esse verbo, quando eu falo está no presente. Então, eu coloco o tempo verbal. Ok? É um desafio, né? Para a gente ver o que vocês lembram, o que vocês realmente aprenderam aí. Mas é bem fácil, acho que não vai ter tanto problema, não. Terminando aqui, tem o videozinho. Se vocês quiserem, podem assistir o vídeo antes, tá? Coloquei aqui o comecinho, né? Umas imagens do começo do vídeo, que vai falar sobre os verbos. Se vocês quiserem assistir primeiro o videozinho e depois assistir, né, ver a explicação, fazer os exercícios, fica a critério de vocês. Em ensino religioso, essa semana a gente vai falar sobre ser solidário. O que é ser solidário, né? Então, aqui está falando que em tempos de isolamento social, a solidariedade tem feito a diferença. Mas o que é ser solidário? Então, a primeira coisa, vocês vão conversar em casa com a família de vocês e perguntar, né? O que para a família de vocês significa ser solidário? E daí vão escrever aqui o que a mãe disser, o pai, a tia, quem estiver com vocês. Escrevam aí o que eles consideram uma pessoa solidária. Depois tem aqui solidariedade, né, que é um ato de amor, mas o que é ser solidário, vocês vão estar escrevendo lá em cima. É um ato de amor.
Amor que doa seu tempo, seus recursos, suas energias para auxiliar ou amenizar a dor alheia, certo? Daí tem um símbolozinho aqui, né, de mãos dadas, união, né, das pessoas. E depois embaixo tem duas perguntas para vocês responderem, tá? Então vocês leiam com atenção, de acordo com o que vocês responderem o que é ser solidário lá em cima, vocês então irão responder essas duas questões, certo? Essas são as atividades de língua portuguesa e de ensino religioso dessa semana, ok? Sempre a mesma recomendação de que façam com bastante capricho, com atenção, né? Não estão difíceis, eu acredito, mas se houver dúvida, pergunte durante a semana, ok? Tenham uma boa semana, fiquem com Deus e até a próxima semana. Beijos para todo mundo. Tchau!